o Pratilegus, por exemplo, tem. Lembra? A gente vê, igual em questão do estilete, dependendo do tipo de nematóide, tem um estilete mais robusto, mais fino também, mais curto. Interessante. Leandra, você já viu alguma doença da soja? Carlos Alberto? Não, professor. Hã? Não. Carlos Alberto, viu alguma coisa já? Marcos Felipe? Então, agora a gente está tendo um período com bastante chuva, né? Então, se é bastante chuva, tem bastante umidade, vocês vão ver uma imensa, né? Um bom ambiente para a gente estudar doenças da cultura da soja agora nesse período. Que vai favorecer, claro, o ídio, você vai ver com menor intensidade, porque o ídio não gosta de água, né? É o do contra, né? Dos patógenos, é o patógeno do contra. Mas se tiver um período com falta de água, ou então no baixeiro, mesmo nesses períodos de chuva, vocês podem encontrar o oídio também para a cultura, tá? E aí vocês vão ter essas particularidades. Então, vamos falar sobre doenças do milho, né? Então, agora vamos falar de uma cultura que muitas vezes, quando você fala de recomendação, né, de rotação de cultura, você tem esse binômio milho-soja, pelo fato de ser uma gramínea versus uma leguminosa, né? Uma opção, né? Que é quase como uma monocultura, né? Aqui na região, utilizando soja, milho, né? O processo de decisão de cultivo tem a ver com aspectos econômicos. Então, nessa primeira parte da aula de milho, a gente vai falar sobre a importância do milho, como a gente falou para a soja, e doenças, algumas doenças do milho. Então, se você, o professor, pudesse recomendar para vocês as literaturas, né? Vocês querem se tornar especialista de doenças do milho. Então, como soja e milho, vocês vão encontrar muitas literaturas, tanto em português quanto internacionais. E essas seriam algumas, né? O compêndio internacional seria esse compêndio de doenças do milho, no site da American Phytopathological Society, né, a APS, vocês vão conseguir comprar as diferentes versões. São as doenças de milho, né, listadas aqui com ilustrações, descrições. É um livro em inglês, aqui uma variação desse livro, né, uma outra edição, a terceira edição, aqui de 1973 e aqui de 1999. O manual de fito, né, que eu já passei para vocês, tem as doenças do milho. Aqui, compêndio, né, aqui a quarta edição, que talvez seja mais atual, que vocês têm. Essas três são séries, né, séries com atualizações de doenças do milho. E aqui um livro, né, sobre identificação e controle de doenças do milho. Aqui, molicutes, né, sobre essa questão dos fitoplasmas. E aqui, manual de identificação e os livros de bolso que nós temos das várias categorias, tanto de soja quanto de milho, que também eu recomendo que vocês assumam, né? Vocês sempre utilizem para tentar reconhecer alguns desses padrões, se for possível, reconhecer esses padrões com base, né? A forma de você reconhecer os padrões utilizando esses livros de bolso, né? Que tem por caráter serem muito ilustrativos, vocês vão ter, isso vai ajudar muito, né, você reconhecer. É mais ou menos isso que esse que é o processo. E quando eu tenho algum tipo de sombra de dúvida, eu sempre procuro empregar métodos de diagnose para cada categoria que eu direciono, né, como sendo ou fungo, ou bactéria, ou um vírus, ou um nematóide. Então, o milho pertence à família Poácea, né? No Brasil, em 2021, a área plantada foi de 19.980.000 hectares na primeira safra, e aqui com 4, né? Esse aqui seria o total, na primeira safra com 4.364.000 milhões,
4.364.000 hectares, né? E na segunda safra, com 14.905 mil hectares, né? E na terceira safra, 567.000 hectares, ou seja, a safra que mais planta, né? Então, o milho ele pode ser plantado no Brasil na primeira safra, que seria junto, né? Quando é plantado a soja, né? Ao invés de você plantar soja, você planta o milho. Em geral, a gente sabe que a segunda safra, né? A safra safrinha, o período de safrinha, que é uma das explicações desses surtos de enfesamento, de você colocar o milho nessa segunda safra, né? Você colocar tanto tempo no campo, você multiplica tanto pragas quanto doenças e que você sempre vai ter o hospedeiro favorecendo, aumentando e ampliando as populações de cigarrinha e fazendo com que o enfesamento se amplie. A gente já vai falar sobre o enfesamento, mas essas seriam as três safras. A primeira, de setembro a dezembro, depois a segunda, que é a tradicional, que você vê um grande espaço de plantio de janeiro a abril, e a terceira safra de abril a junho, né? Então, ela tem aqui uma redução em relação ao total de menos, né, 24 vezes a área plantada na terceira safra, e na primeira safra ela tem menos, no ano de 2021, 3,5 vezes a área, né, da área total que foi cultivada. Quando falamos da produção, então, da mesma forma, você tem aqui uma área em tonelada de 96.392.000 toneladas, onde na primeira safra você teve 24.717.000, isso no ano de 2021. Na segunda safra, 69.957.000. E na terceira safra, 1.717.000 toneladas de milho plantado. Ou seja, a primeira safra ela tem uma área, né, tem uma quantidade produzida, né, em toneladas de menos 28 vezes, né? E na terceira safra, em relação à segunda, né, é menos 69. Então, provavelmente isso, se tiver alguma justificativa, né, no futuro, o milho de terceira safra, vocês vão reparar aqui que tem uma menor quantidade, ou se tiver alguma justificativa de epidemiológica, né, ou como aconteceu com a soja, né, você tinha mais de um período, né, com a chegada da soja, da ferrugem asiática, a soja foi plantada apenas numa única safra, pelo menos aqui no Centro-Oeste. Então, esse impacto, né, que vocês vão ter diferencial por safra, assim como vocês viram para a mamona, assim como vocês verificaram para a soja, né, para o milho, vocês vão ter essas diferenças e essa segunda safra. Por isso que você tem uma preferência, já que a ferrugem asiática tem como premissa de controle utilizar materiais precoces, material precoce planta cedo, colhe cedo. Quanto mais cedo colher, mais cedo introduz a segunda safra, né? Então, e planta e pega o resíduo de chuva que tem para realizar o plantio de milho nessas áreas e o resíduo de adubação também da soja no campo. A produtividade no Brasil no ano de 2021 foi de 4.858 quilos por hectare de milho, sendo a primeira safra, né? Então, por quê? Porque tem uma produtividade maior e explica por quê. O conceito de safra explica do porquê que é essa alta produtividade para a primeira safra, porque é o período em que a planta, você vai dar as melhores condições para a planta de milho se desenvolver e logo ela vai dar a melhor resposta a tudo aquilo que você der para ela, de água, de nutrientes, espaçamento adequado, manejo fitossanitário. Então, há sempre as culturas na primeira safra, né, no período de safra, elas vão ter esse tipo de resposta. E aí, na segunda safra, que é a área onde tem a maior área plantada no ano de 2021, e tem a maior produção, obviamente, devido a essa característica, teve uma redução, né, de 970 quilos por hectare em relação a essa primeira safra. E na terceira safra, a explicação do porquê que é prejudicial para as culturas você plantar fora do melhor período de cultivo.
Então, na terceira safra, olha o quanto que de produtividade reduzida em relação ao plantio da primeira safra, né? 2.652 quilos por hectare a menos o milho produziu o milho de terceira safra, 970 quilos por hectare a menos o milho de segunda safra. Então, isso é uma relação do ambiente que não tem, né, a princípio, né, se vocês futuramente, como profissionais, conseguirem uma forma de resolver esse ato, né, essa questão que envolve um controle de ambiente, né, para todas as culturas, existe um período de plantio, um período de zoneamento em que, naquela região, vai indicar as melhores perspectivas de cultivo, né? Você sabe que, se não existisse a soja, provavelmente vocês teriam um espaço, um protagonismo, né? Já tem um protagonismo muito grande da cultura do milho, mas teria um protagonismo maior e provavelmente ocuparia todos os campos de produção, as áreas de plantio de soja com plantio de milho, né? E as inúmeras plasticidades que a gente tem com relação aos usos dessa cultura, tanto para o abastecimento do mercado interno quanto do mercado externo. Então, o milho, né, de acordo com o Carvalho, 2016, ele é dito no Brasil como tendo 32 doenças mais importantes, sendo 25 causadas por fungos, 4 bacterioses, 3 doenças causadas por vírus e 0, né, doenças causadas por nematóides na cultura do milho. Mas a gente sabe que tem, né, ele relata como algo que provoca uma perda econômica, né, para os braquiúros, a gente já sabe que já tem surtos dele sobre o milho. O Falle-Rosnan, né, quando você fala de registro de fungos associados às culturas, e aí esses fungos podem ser patogênicos e não patogênicos, quando você coloca o gênero Zea nesse banco de dados, tem mais de 3.000 registros sobre Zea, e sobre a espécie Zea+, tem 6.248 fungos associados à espécie Zea+. Aqui o outro compêndio, né, o Shirtley e colaboradores 73, né, um compêndio de doenças do milho, uma das primeiras versões, ele relata que, em relação a, comparando com as doenças do Brasil, 78 doenças para a cultura, e aí vocês vão ter doenças, né, que causam perdas econômicas, doenças que não causam doenças econômicas, assim o próprio manual, né, e aí dessas 78, 6 são causadas por bactérias, 51 causadas por fungos, 10 causadas por vírus e 11 por nematóides. E o Juliatti, né, aqui Uberlândia, né, pertinho aqui de Urutaí, né, eu mostrei para vocês no início, aquele compêndio ele ressalta 24 doenças mais importantes para a cultura do milho. Então, aqui seriam, né, uma distribuição, né, das safras, né, que vocês vão ter, o milho de segunda safra, e a questão da perda, né, de produtividade com relação a esse plantio dessa segunda safra de milho em algumas regiões, né? Então, aqui na região, né, de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, né, a queda, né, plantio dessa segunda safra da produtividade é de até 30%, além dessas questões que a gente vê ano após ano, dessa pressão que está ocorrendo com relação ao enfesamento, que é uma doença, hoje, uma das doenças extremamente importantes para a cultura do milho, em que vocês vão ter essas perdas de até 30% quando são plantadas nessa segunda safra. Aqui para o Mato Grosso e para o estado de São Paulo, as perdas, quando são, né, colocadas, quando o milho é cultivado a partir de janeiro, na pós-soja, são perdas de 10% a 20%, e aqui as produtividades maiores que vocês vão ter para o milho, elas ocorrem aqui, né, sem perdas na segunda safra, no estado de Roraima, aqui muito próximo, é uma área, né, muito próxima à região amazônica. Vocês têm questões relevantes, questões relacionadas à questão do espaço físico e de avanço dessa fronteira para essa região. E aqui, né, em primeiro lugar, e em segundo lugar, onde sofre menos perda no plantio de segunda safra, aqui no estado do Maranhão, Piauí, Mato Piba, né, onde vocês têm também uma perda de produtividade de até 10%, e isso tem a ver com essas condições.
tá? Então, no Brasil inteiro, essa segunda safra ela pode dar uma perda de produtividade de até 22%, ou seja, 74 sacas por hectare. Então, são questões que a gente pode refletir, explicadas por, né, por doenças, explicadas por essas questões do ambiente, né, quando se coloca nesses espaços. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês as doenças que afetam a cultura do milho, e todas elas eu segui o NCBA, chequei o nome científico, né, antes de colocar, e aí é um banco de dados que eu aconselho que vocês aprendam a utilizar, não somente para fungos, para todos os organismos, né? Então, são as sequências genéticas que são depositadas e as atualizações genéticas, as atualizações dos taxons que vocês podem encontrar tanto nesse site quanto nesse site do Index Fungora, né? Isso aqui é especificamente para as doenças fúngicas, né? A maior parte das doenças, né, do milho, das culturas são fúngicas, então o nome do agente etiológico válido, vocês vão ter nesse site também. Aqui tem o QR Code que vocês podem acessar para coletar. Então, falando das doenças virais, são 3 as doenças virais que afetam o milho. Então, o mosaico comum, que eu marquei em negrito, que é considerado uma doença considerada, tem uma relevância que causa perda econômica. Ele é causado pelo Sugarcane Mosaic Virus, que tem como acronimia SCMV. O gênero dessa doença, do mosaico comum do milho, é o potivírus, que pertence à família Potiviridae. E quem transmite, né, esse Sugarcane Mosaic Virus é o afídio. Ou seja, se o Carlos Alberto estiver visitando uma lavoura de milho e verificar no broto, né, dessa planta de milho, um surto, né, uma grande quantidade de afídeos, então você sabe que se tiver afídeo, quem é o agente causal, qual é o tipo de virose que essa planta pode estar infectada, ou que a sua lavoura possa estar infectada, é o mosaico comum do milho. Então, a presença de afídeo é um indicador de uma possibilidade de infecção por Sugarcane Mosaic Virus ou mosaico comum. Quando a gente fala do milho são, né, a cigarrinha do milho, da Albulus maides, existem 3 doenças. O que você sempre se refere o enfesamento vermelho e o enfesamento pálido, que são são doenças bacterianas. É um complexo, né? Então, 2 bactérias e um vírus que infectam. E aqui eu listei para vocês. O vírus da risca do milho ou o vírus do raiado fino, eles incidem em menor proporção, menor incidência do que os enfesamentos que a gente encontra. Então, mas o mesmo agente, né, a mesma cigarrinha, ela dissemina pela lavoura de milho o maize raiado fino, ou MRFV. Ele é esse vírus, ele pertence ao gênero Marafivírus, pertencente à família Timoviridae, e é transmitido pelo Talbulus maides, né, a cigarrinha. Então, uma virose e 2 procariotos são transmitidos para a cultura do milho. E a faixa clorótica das nervuras é uma terceira doença viral da cultura, causada por maize mosaic virus, o MMV. Ele é um núcleo rabdovírus, que pertence à família Rhabdoviridae, e também vocês vão ter uma cigarrinha, né? As cigarrinhas, elas têm uma grande importância para as gramíneas, né, como transmissoras de doenças virais para essas culturas, tá? Mosaico comum, mais importante, e dou destaque para vocês, anotem no caderno, maize raiado fino virus, ou vírus do raiado fino, né? Que é a doença, né? O nome, vírus do raiado fino, o nome da doença, que também é transmitido pela cigarrinha do milho para a cultura. Então, aqui vocês vão encontrar uma clorose, um sintoma, né, de crescimento, provocado por algumas espécies. Então, mais de uma espécie de afídeo é responsável pela transmissão desse potivírus, né, do Sugarcane Mosaic Virus, ou mosaico comum do milho, né? Então, aqui vocês vão ter essas diferentes espécies, né, que são responsáveis por essa virose. Aqui, o vírus da risca, né, ou o raiado fino, que eu tinha falado para vocês,
Ele é um vírus poligonal, aqui são os sinais em microscopia eletrônica de transmissão, e aqui as riscas não são bem característicos, por isso você coloca de raiado essas linhas fluoróticas na folha verde, são sintomas provocados por esse vírus, que é transmitido por essa cigarrinha, e essa cigarrinha, Dalbolus maides, também transmite, né, dois procariotos, né, que são responsáveis pelos enfesamentos pálidos e vermelhos. Tanto, olha que interessante, a cigarrinha, ela transmite 3 agentes, e os 3 têm em comum o fato de serem sistêmicos, né, de se espalharem sistemicamente pela planta. É claro que vão acumular mais, né, no caso dos procariotos terem uma maior concentração no tecido vascular. Aqui ainda a terceira virose do milho, né, o Maize Duarte Mosaic Virus, o MDMV, é um potivírus que é transmitido por afídeos, né? Então, essa detecção, como eu tinha falado nas outras aulas, a detecção e reconhecimento desses insetos vetores vai permitir traçar uma perspectiva sobre essa possibilidade de infecção, né? Então, para que ocorra a incidência da doença, tem que ir em busca desses insetos vetores na sua lavoura. Então, aqui é um mosaico, né? As variações de mosaico, mosaico estriado, e que o mosaico severo, né? As diferentes sintomatologias dessa virose para a cultura do milho. Da onde eu tirei essas fotos, informações sobre o Maize Duarte, dessa doença considerada secundária para a cultura do milho, vocês vão ver aqui nesse QR Code. Aqui é um trabalho, né, de Jimenez, 2002, né, sobre molicutes do milho. Então, o que eu tinha falado para vocês é que são diferentes regiões da Argentina. Eles pegaram plantas de diferentes estádios fenológicos. Lembra que eu falei para vocês da importância de reconhecer quando for quantificar qualquer problema, mandar para alguém para identificar, reconhecer o estágio fenológico. Aqui as 2 espécies de cigarrinhas encontradas, né, o Dalbolus maides e aqui o Delphacoides cushelli. Então, e aqui os tipos de sintomas que eles encontraram, né, sintomas e a incidência dos enfesamentos, o número 1 aqui vocês vão encontrar MRFV, é a virose que eu falei para vocês. Então, em nenhuma dessas locais do estado da Argentina, eles encontraram, aqui encontrou a virose em El Molar, né? Mas nenhum outro local encontrou o raiado fino. Já o Cornerstone Spiroplasma, né? É um tipo de enfesamento, e aqui o segundo tipo de enfesamento, né? O Maize Bush Stump Phytoplasma, vocês encontraram uma maior incidência com a associação, na relação da presença desses 2 tipos de cigarrinhas com esses 2, né, enfesamento pálido e vermelho. E aqui o MRCV, um outro tipo de vírus, né, a incidência, né, regional, e aqui o Maize Duarte Mosaic Virus que eu tinha falado para vocês. Essa tabela eu coloquei porque ela meio que é um trabalho de levantamento que leva em consideração viroses e leva em consideração a associação do Dalbolus para a transmissão, tanto de viroses quanto dos enfesamentos. Eu marquei aqui em verde, que a gente já vai estudar sobre eles, sobre as doenças bacterianas. Bom?